filósofo Luiz Felipe Pondé fará a palestra de abertura do Ideias e Debates, que tem como tema a educação transformadora. A Giovana Bubniak conversou com ele sobre o tema. Ele é filósofo, escritor brasileiro, doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu falo de Luiz Felipe Pondé, que estará no Ideias e Debates Educação Transformadora, e é com quem eu converso neste momento. Pondé, bom dia, é um prazer falar com você. Sua apresentação é sobre o tema do Ideias e Debates, Educação Transformadora. O que você pode falar sobre isso e qual é a importância de discutirmos a educação? Olha, eu acho que uma das primeiras questões que a gente pode discutir sobre a educação transformadora é perceber que se fala muito de educação e não se sai muito do lugar, né? Espera-se muito da educação e, na realidade, ela não tem avançado muito. Estou me referindo ao Brasil especificamente, mas eu poderia apontar uma coisa. Primeiro, evitar que os pais invadam demais o espaço da educação, porque isso tem acontecido muito. Os alunos chegam nas escolas e nas universidades com uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade, lidar com avaliações. Há uma infantilização geral das gerações mais jovens, como isso é matéria de literatura específica, né? E eu diria que, do meu ponto de vista, uma das principais coisas para se transformar a educação, ela ser transformadora, seria investigar o processo de infantilização que os jovens vêm passando, inclusive por conta de que cada vez tem menos jovens, principalmente da classe média para cima, e as escolas são obrigadas a fazer uma luta por competição, e no final das contas a educação acaba sendo mais marketing do que qualquer outra coisa. Para você, qual é o verdadeiro sentido da educação? Ela pode mudar o mundo? Se a gente pegar desde os primeiros manifestos assim sobre educação, pelo menos no mundo ocidental, na filosofia grega, entende-se que ela pode ajudar as pessoas a formarem visão de mundo, tomarem atitudes políticas, éticas, né? Aprender a escrever melhor, lidar consigo mesmo através da literatura, né? O ensino técnico. Então ela pode mudar o mundo, mais um arco de 2000 anos. Às vezes a gente precisa perceber que a história tem longa duração, né? E às vezes a gente tende a achar que a história acontece no espaço de 20 anos. Eu acho que a educação, antes de tudo, fora o ensino técnico, ela tem a capacidade de nos ajudar a lidar com a humanidade que está em nós. E é bastante ambivalente, conflitiva, e que isso nos consome muitas vezes. Você é a favor de deixar a educação exclusivamente nas mãos de estados e municípios. Gostaria de saber por quê. Eu acho que quanto menos centralizada for a educação, melhor. Portanto, eu sempre falei e continuo achando que deviam fechar o MEC. A educação devia ser entregue aos estados e municípios. O Brasil é uma federação excessivamente centralizada, que é um contrassenso. O resultado é que o dinheiro fica todo na mão de Brasília, o que inclusive facilita a rede de corrupção no país inteiro. Eu acho que a educação na mão do Estado e dos municípios seria o mais descentralizada, e a educação poderia atender questões muito mais locais, sem que 2 ou 3 burocratas tivessem alguma ideia e enfiasse isso ela abaixo de todo mundo que trabalha no chão da sala de aula. Em uma entrevista na Jovem Pan, você comentou que um dos problemas da educação no país é a presença dos pais nas escolas e universidades. Você pode explicar essa afirmação? Eu acho que sim, os pais mais atrapalham do que ajudam. Essa é uma tendência dos pais invadirem as escolas e universidades, que não é só no Brasil. Parte dela se deve ao fato de que a partir da classe média para cima, cada vez você tem menos jovem, e portanto as escolas e universidades têm que competir e fidelizar os pais, que pagam normalmente as contas, e portanto tem que trazer os pais sobre uma desculpa de que vai então a trazer os pais para eles participarem da educação. Normalmente os pais não entendem grande coisa de educação, têm uma expectativa de que a escola e a universidade trate a autoestima dos filhos, inclusive porque eles mesmos muitas vezes estão ausentes devido à vida profissional e às pressões do mercado de trabalho. Então os pais, basta ver o WhatsApp de mãe de criança na escola para ver o horror que é, parece um filme de terror. Então me parece que os pais mais atrapalham. Se eles ficassem mais longe da escola, eles deixariam talvez
os profissionais mais livres e menos preocupados em agradá-los. O que eu não acho que vai acontecer, porque a pressão de mercado tende a fazer com que cada vez mais as escolas papariquem os pais, que afinal de contas são eles os clientes a serem fidelizados. Nesse momento tão diferente que a gente vive de pandemia, o que você poderia falar para os educadores, pais e alunos? Acho que não tem absolutamente alguma coisa, especialmente a dizer às escolas, né? Pais, alunos, no meio da pandemia. Além do óbvio, né? Existe aí educação, uma das áreas mais atingidas pela pandemia, porque na área pública simplesmente não aconteceu praticamente nada. Então as crianças ficam em casa à mercê de famílias muitas vezes com dificuldades materiais e sem ter o que fazer, às vezes sem ter o que comer também tão bom na hora do almoço. Então o que a gente pode dizer é: tenha paciência, espere passar a pandemia, como a humanidade já passou várias vezes por situações como essa. E com relação aos professores do ensino público, acho que os professores do ensino privado têm de alguma forma conseguido trabalhar mais, né? Ainda que quando você fala de escola infantil isso é muito, muito relativo, mas do ponto de vista do emprego, acho que os professores do ensino privado estão mais ameaçados, como sempre mais precários, né? Por conta de muitos pais pedirem desconto, universidades demitiram professores, escolas demitiram professores e funcionários. Então, aos professores de escola privada, eu teria que dizer também: segura o tranco, espera passar, não gaste dinheiro e, se você tem a sorte de continuar tendo emprego, invista nas aulas remotas até essa pandemia passar. Com relação aos alunos de escola privada, eles têm o privilégio de poderem, alguns deles, acompanharem a aula à distância, então eu acho que seria importante eles assim fazê-lo. Agora, com relação aos pais de escola privada, eu entendo que eles queiram gastar menos dinheiro, mas acho que eles deviam pensar um pouco e não tirar o dinheiro todo da escola, porque senão a quebradeira é muito grande. Apesar de que, evidentemente, uma hora que acaba a pandemia, as pessoas têm que voltar a pôr os filhos nas escolas, então as escolas, ainda que sofram, não vão poder cortar a relação com o seu mercado, que são os pais. Com relação aos pais de escola pública, eu diria que preste atenção nos seus filhos à medida do possível, para que eles não percam a rota de vida porque não estão na escola e não têm o que fazer. Como você acredita que será a educação daqui para frente? O que nós teremos aprendido com tudo que está acontecendo? Olhando para a humanidade, acho que a gente tem uma excessiva expectativa com relação a nós mesmos, mas isso é típico da geração contemporânea. Se acha sentada na primeira fileira da história mudando tudo. Não acho que vai mudar muita coisa. A humanidade já passou por inúmeras pandemias e epidemias e não saiu nem um pouco moralmente diferente delas. Há alguns avanços técnicos na medicina e na educação. Da classe média para cima, imagino que a educação poderá assimilar mais ferramentas remotas e isso significa um ganho para algumas áreas. A gente tem que tomar cuidado com o fetiche do remoto para não se achar que daqui a pouco você pode dar educação para criança de 5 anos remotamente, né? Mas acho que essa é a grande mudança que pode se aprender. Talvez botar umas carteiras mais distantes uma das outras, né? Não acho que vai haver nenhuma mudança moral e, nesse sentido, eu tô do meu lado. Tem toda a história da humanidade que passou por inúmeras pandemias muito piores que essa em termos estatísticos. É claro que cada pessoa perdida é o valor absoluto, não importa a estatística, mas em termos estatísticos, pandemias muito piores, epidemias muito piores que essas, e a humanidade não mudou moralmente, né? 20 anos depois da espanhola, a gente fez a Segunda Guerra Mundial. Acho que achar que a gente vai mudar muito moralmente com essa pandemia é só narcisismo, arrogância e orgulho. Agora, na educação, a gente pode assimilar mais ferramentas remotas e isso é, sem dúvida nenhuma, um enriquecimento. Pondé, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã, falando um pouquinho aí sobre o que você vai trazer no Ideias e Debates, Educação Transformadora, que acontece no próximo dia 21 de setembro. Muito obrigada, e você que quiser participar, basta se inscrever no site ideiasedebates.com.br.